Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso de IA generativa. Meu nome é Marina. A gente preparou esse mini curso para a cadeira de AD, né, do curso de licenciatura de computação da Rural. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre alguns dos campos que envolve a inteligência artificial. A gente vai falar um pouco da IA generativa, com conceitos mais iniciais, mas a gente vai tentar abranger um pouco de explicar como os modelos capazes de criar novo conteúdo, tanto como texto, tanto como imagem, como música, como é que esses modelos funcionam. Aí, falando um pouco sobre os conceitos, né? Uma breve introdução do que seria a IA generativa, para a gente entender um pouco do que ela abrange, né? Ela seria uma área dentro da inteligência artificial que usa grandes modelos de linguagens treinados com grandes volumes de dados. Elas são feitas para criar conteúdos inéditos e elas buscam, né, ou eles tentam imitar a criatividade humana. Uma diferença da IA mais tradicional, que seria uma IA chamada de discriminativa, que ela principalmente serve para classificar e reconhecer dados, por exemplo, identificar se uma imagem tem um cachorro ou um gato. E já a IA generativa, ela pode criar uma nova imagem desse cachorro ou desse gato, né? Aí, fazendo uma breve introdução, a IA generativa, ela refere-se a algoritmos que podem produzir novos conteúdos, né, como a gente comentou. Simulating the creativity é humana. Ela busca, né, fazer essa simulação com a criatividade humana. As arquiteturas mais comuns que incluem redes neurais e modelos de linguagens, que a gente vai conversar um pouco sobre elas ao longo desse mini curso. Tanto essas redes neurais quanto esses modelos de linguagem, eles aprendem a partir de grande conjunto de dados, que aí eles conseguem gerar uma resposta coesa, né? Aí, para ficar um pouco mais claro do que a IA generativa consegue fazer, a gente tem ali, por exemplo, o ChatGPT, né, que são gerações de texto, onde ele consegue responder perguntas, escrever resumo, escrever código. Se você conseguir trabalhar com ele, dar uma base de dados para ele analisar, ele consegue fazer uma análise de dados, trazer possíveis insights, né? Que para a gente precisaria realmente de um conhecimento mais especialista para conseguir gerar uma análise, né? Dessa forma que o ChatGPT ele consegue fazer. A gente também tem os de imagem, né? Que o exemplo muito conhecido também da OpenAI, que é a empresa que faz o ChatGPT, a gente tem o DALL-E, né? Tem também o Midjourney, que o Midjourney foi um dos pioneiros na parte de imagem, que ele utilizou o Discord. Eles geram imagens assim muito próximas à realidade. Aí a gente também pode comentar que é algo que é até um pouco assim, né, controverso com relação às questões de autoria. A gente também tem a que gera música. A gente vai trazer aqui no curso uma apresentaçãozinha prática, que aí seria um exemplo do Junkbox ou tem outro que a gente vai usar aqui. É um que tinha disponível na internet, porque a Junkbox você precisa implementar o código Python e gerar através da sua IDE, né? Já é algo que precisa de um desenvolvimento maior. Então, para exemplificar que a gente usou uma que tem uma plataforma disponível na internet.
bem interessante. Aí também tem os de vídeo, né, que a gente tá vendo agora. Tem até um lançamento bem recente da Google, que tem junto com a Gemini. No Gemini, que é a inteligência generativa da Google, ela na parte Pro você tem acesso a uma parte dela ela faz o VO3, VAO3. Ele gera vídeos de super alta qualidade. Chega a propaganda é de que eles conseguem se assimilar a produções de grande investimento. Então, é algo que vem aí quebrando, né? Refazendo a indústria, porque profissionais desses que trabalhavam com essa área são diretamente impactados, né, com a geração que a IA consegue, de forma aí de que não é possível ter equivalência, né, com a capacidade de desenvolvimento humano. Aí, dando um review, exemplos de conteúdo que são gerados pela IA, elas incluem textos, a gente também vê arte, músicas que a gente vai trazer aqui, desenvolvidas por inteligência artificial e das diversas ferramentas que estão sendo criadas, né? A gente vai trazer uma aqui que é bem legal também, que se chama IA autônoma, que ela até desempenha ações sem uma pré-aprovação do humano. Aí, entrando mais agora num conceito mais técnico, né? A gente tem ali os modelos de linguagem de grande porte, né, que são as LLMs, Large Language Models. Os modelos de linguagem são algoritmos que aprendem a partir de grandes conjuntos de dados textuais e esses modelos, né, eles utilizam redes neurais para compreender e gerar e traduzir texto, né, de maneira contextual, digamos assim, na linguagem humana. Eles são treinados com bilhões de palavras, né, para conseguir aprender e entender e gerar essa linguagem humana. O mais famoso que a gente conhece é o GPT-4, né, que é o do ChatGPT da OpenAI. Mas também existem outros modelos de LLM que são open source, né, que é mais acessível a nível de ali fazer pesquisa, fazer teste, para não precisar ter que pagar. A gente tem o Ministral, por exemplo, que é uma alternativa open source. E esses modelos, né, eles funcionam com base na arquitetura chamada Transformer, que ela usa mecanismos de atenção para processar palavras em contexto. É, a gente não vai aprofundar tanto nisso aqui, provavelmente outro grupo vai comentar sobre isso, mas vale saber que essa é a tecnologia que permite ao modelo entender o que o usuário está perguntando e é também quem consegue gerar a resposta que sai no prompt, né? Essa abordagem, ela melhora tanto a coesão quanto a coerência do texto, permitindo que essa interação seja mais natural com o usuário, né? Aí, fazendo um pouco do link, né, do que isso poderia trazer dentro do contexto educacional no EAD, a gente consegue ter aplicação significativa, né, permitindo a criação de tutoriais personalizados para tanto das aulas quanto de referências de leitura, de exercício, né? Para cada um, a gente entende que sim, o geral da turma, cada turma entende de um jeito, tem um nível, então isso geraria, às vezes o professor não tem essa condição de fazer esse gerenciamento, nem essa divisão, então ele basicamente conseguiria auxiliar aí, sendo uma ferramenta a mais, né? Também poderia responder perguntas do usuário, assim, dúvidas mais simples, ou, por exemplo, dúvidas anteriores que seriam introduzidas já como base de dados e ele aprenderia com o tempo, né? Poderia dar esse feedback imediato. E tudo isso em linguagem natural, tanto que a gente pode até direcionar o tipo de linguagem que ela gera
O aluno pode ter essa troca como se realmente fosse ali o que o professor media, sabe? Torna o processo de educação, principalmente no nível AD, mais acessível, mais interativo, mais fácil, devido a essa assincronicidade, né? Aí comentando um pouco, né, de que é essa da personalização de material que poderia auxiliar nas abordagens pedagógicas, com base no desempenho de cada aluno, né? Resultando sempre num aumento significativo da eficácia do aprendizado, que é o que é mais importante no processo de EAD. Aí comentando um pouco sobre outro conceito que tem dentro da inteligência artificial generativa, são as GANs, ela funciona, que são as redes generativas adversariais, elas funcionam como se fossem duas redes neurais, o gerador e o discriminador, onde o gerador cria as novas amostras e o discriminador ele avalia se a a autenticidade dessa geração com base na realidade. Então, durante o treinamento, eles ficam nessa competição, né? E o resultado desse ciclo traz as melhorias que geram conteúdo cada vez mais realista, né? E sempre visando reduzir as alucinações. É, é como se fosse ali um que cria e o que julga, né? O gerador aprende a criar coisas novas, cada vez mais convincentes, enquanto que o discriminador aprende a identificar falsificações. E esse processo faz com que o gerador evolua tanto que gera imagens tão realistas que nem os humanos ficam na dúvida de saber se é real ou não. Aí algumas aplicações disso no AD, ele pode ser usado para gerar material, tanto principalmente material visual, né? Recriando exemplos de cenário, por exemplo, imagens históricas, para deixar a aula mais interativa, visto que tanto na sala de aula, mas principalmente no EAD, né? Aquela, como a gente tem muito estímulo assim eletrônico hoje em dia para competir com isso dentro da sala de aula, é legal trazer essas coisas mais interessantes, né? Por exemplo, ó, arte digital, estudialização. A gente pode utilizar, digamos, dados sintéticos para gerar dados artificiais, né? E ser assim, tanto imagens quanto texto, ilustrações educativas, sabe? É um material visual adaptado conforme o conteúdo da turma, né? Que se fosse para o professor gerar isso, seria quase que impossível. Então, é um grande aliado também, né? Como serve como base ali da IA. Aí, entrando um pouco, né? Dentro do futuro da IA generativa, há algumas aplicações que a gente tem. A IA generativa ela se destaca em diversas áreas, como geração de texto, criação de imagens, composição musical e produção de vídeos. E como eu comentei lá no início, a gente também passa a ver uma demanda por IA autônoma, que também vem emergindo pelo fato da facilidade de agir como assistentes inteligentes de tarefas diárias. Aí, comentando um pouco, né, ali a geração de texto, ele serve como assistente de escrita, pode simular, pode gerar explicação de novos conteúdos, né? Os de imagem, eles criam imagem com base em comandos de texto, ou então com base em outras imagens, ou com base em qualquer tipo de comando que você venha dar. Os de música, eles conseguem ali compor vozes, gerar beats, batidas, é, beats, e diversos outros elementos que são utilizados na música. Com os de vídeos ali, eles já geram vídeos, digamos assim, com equivalente a grandes produções de, de vídeo, né?
Então a gente já consegue enxergar ali os benefícios da geração do vídeo. E também a gente tem as IA autônomas, que elas usam modelos para criar planos e executar esses planos sozinho. Eles são muito utilizados para a resolução de problemas e também para a organização de projetos. Aí aqui são exemplos de IA que foram geradas com, com base em outras imagens. Basicamente, os prompts dessa imagem era uma imagem de uma pessoa normal, retirada de uma rede social, que estava com um estilo de blusa, né, de top, e foi pedido para ele refazer o top em forma de produto com fundo branco, que é essa primeira imagem que aparece aqui. E na sequência foi pedido para que com esse produto ele gerasse imagens com contextos definidos. Então aqui a gente consegue ver a aplicação e todas essas imagens foram geradas com IA, inclusive essa. Aí agora a gente vai ver uma IA autônoma, ela rodando. Aqui, basicamente, a gente envia um prompt com as instruções. Aqui, no caso, seria como criar um sistema automatizado para e-commerce. E aí, você passa as instruções para ela. Nesse caso aqui, foi pedido para ela desenvolver um site. Então, o prompt é enviado e aí com todas as informações que você quiser dar. E daí ela vai trabalhando e aparece cada etapa do que ela está fazendo. Você consegue exatamente ver o que é que ela está fazendo quando você clica em cada etapa do que ela passa. Literalmente você consegue ver tudo, cada linha de código, cada decisão que ela toma. E aí no final ela manda para você, né? O prompt, né, o resultado no caso aí ela fez esse site sem nenhuma ajuda de nada, de nenhuma pessoa humana. Ela criou inclusive as imagens e fez toda a geração de código e de front-end, de back-end e tudo sozinha. Então é bem interessante esse novo tipo de IA, né, que tem aí dentro da IA generativa, que ela também consegue gerar, ela gera projetos. Aí aqui a gente vai ver um pouco da geração de música, né? Como comentei, a gente pegou uma plataforma assim mais básica que está disponível free, então só para a gente conseguir entender mesmo como funciona, vou rodar o vídeo aqui. Então, como vocês podem ver aí, né, não tenho muito dom na música, mas basicamente, enquanto a música vai passando aqui, você pode alterar esses elementos com base nessas intensidades. Pode ser médio, pode ser quieto, pode ser intenso. Aqui tinha um extreme também, então ao longo que ela vai passando, você vai mexendo, né, e ela vai criando aquela música, o beatzinho que no final você pode salvar, que cortou no vídeo, mas você pode salvar.
Então, é outra aplicação aí, né, da IA na música, que a gente consegue ver o quanto que é interessante. Aqui é algo que a gente já está mais acostumado, né? Mas como eu estava comentando, que ele, se tu dá dados dados para ele analisar, ele consegue te retornar em algo assim mais específico. Então, basicamente aí eu dei para ele uma documentação de um sistema e pedi para ele me dizer onde é que eu posso encontrar uma tabela dentro desse sistema. Assim, basicamente é uma complexidade enorme de você encontrar a tabela e ele consegue te dar, que é outra aplicação de geração de texto, né? Aí a gente entrando um pouco na parte dos riscos e das limitações, apesar dos avanços, né, que a IA tem, ela enfrenta riscos na sua geração. Por exemplo, um dos maiores problemas é quando ela gera alucinações nas respostas. A alucinação é quando algo parece correto, mas é errado. Teoricamente, a olhos humanos, não é detectável o erro dela, não é algo grotesco. Ela alucina. E isso pode propagar desinformação e também viés no algoritmo, né? O viés no algoritmo é mais ali no desenvolvimento, né? Como a gente sabe, existe uma predominância de desenvolvimento de homens brancos em tecnologia, então existe o viés desse padrão, porque apesar dela aprender com outras coisas, mas o viés ainda é presente, é algo que é bem lutado contra, né? Existem muitos estudos para reduzir os vieses. A gente também tem as limitações técnicas e a necessidade de um monitoramento ético é crucial para evitar alguma consequência, né? A utilização da IA generativa levanta essas questões, né? Por conta, por exemplo, dessa música que a gente viu, sobre questões de autoria, sobre questões de privacidade e de autenticidade, que é basicamente o que a gente comentou aqui. É, a autoria na questão de quem é o autor, o usuário que seria o prompt ou a IA que está gerando. E geralmente pode utilizar referências. E aí entra numa discussão bem complexa. A questão da privacidade, porque o fato dela utilizar de outros dados para aprender, né, para ser treinada, então, é bem importante entender que dados são esses, até que ponto que ela está indo, né? E a autenticidade, a gente entra ali mais naquele caminho de lutar contra a alucinação. Uma estrutura ética sólida é necessário para que a gente consiga, né, guiar e seguir esse desenvolvimento de aplicação de IA. Aí, grande parte, né, é muito importante que a gente comente sobre como que a gente pode lidar com isso, com esses desafios? A alfabetização digital, ela é essencial, né, para esse mundo de IA generativa, porque o pensamento crítico ajuda os indivíduos a discernirem as informações desses ambientes, né, que são enriquecidos por IA. Porque apesar dela trazer grandes estímulos, é essencial que a gente entenda que aquilo não é real e que é criado pela IA, né? E basicamente é isso, né, que a gente queria trazer aqui um pouco nesse curso. É uma introdução bem breve, né, do que seria a IA generativa, por onde ela caminha, quais tipos de tecnologia que ela abrange e o, o futuro de possibilidades que ela consegue trazer para a gente, como pessoa, como sociedade. E também aqui dentro do contexto da nossa disciplina do EAD, de como que ela pode conseguir vir, digamos que, ser tão interativa e ter tanto entretenimento quanto as redes sociais, quanto blogs, canais, os outros canais de entretenimento, mas o EAD, né, por ter essa ferramenta no digital, por conseguir para a pessoa ter acesso ao EAD, precisa da ferramenta digital, precisa ter o computador. Então, o fato da pessoa estar inserida dentro do EAD
A IA generativa consegue trazer, né, muita ferramenta, muito conteúdo, muito suporte, tanto para os professores, tanto para os alunos. Mas cabe ressaltar a grande importância do professor estar ali como mediador da utilização da IA generativa como ferramenta dentro do ambiente educacional, né? O professor, ele precisa estar ali acompanhando se o processo de aprendizado está seguindo o fluxo conforme previsto, utilizando essas ferramentas, né? É algo que, como a gente tá, é um mundo novo que a gente está conhecendo agora, então, de fato, a preocupação com o acompanhamento, ele precisa ser maior devido à grande possibilidade de coisas que essa tecnologia, né, que a generativa traz. Então, basicamente é isso, eram esses conceitos que eu queria abordar, o que é a IA generativa, como funcionam ali, né, os LLMs e também as GANs, e um pouco da aplicação e comentar sobre o futuro e os riscos desse futuro que a gente vai vir a presenciar por aí nos próximos anos. E é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me chamar.